um fim de semana estendido por ocasião do carnaval. Isso faz com que tenhamos algumas pessoas ausentes, porque usam dessa oportunidade para viajarem, para descansarem, visitarem os parentes. Não fique com inveja, guarde seu coração. Nós seremos aqui alimentados pela boa semente do Evangelho, pela palavra de Deus. Amém? Antes de assim fazermos, a gente estava ali no tempo de louvor e adoração e eu tive uma palavra específica sobre a vida do Murilo. E eu poderia tê-lo feito, entregado essa palavra de forma individual, mas eu acredito que é uma oportunidade para que isso se torne uma ferramenta de encorajamento para a comunidade. E Murilo, o que eu estava percebendo é que nesses últimos dias, você estava fazendo um apanhado com vista a mensurar os seus resultados. E eu acredito que esse levantamento que você estava fazendo talvez pode ter trazido uma certa insatisfação ao seu coração, mas eu sinto no meu espírito que o momento que você estava vivendo era um momento semelhante à ocasião em que em uma edificação se lançam os fundamentos, se lançam os alicerces. Você não vê nada aparente crescendo de forma vertical, crescendo de forma ascendente. Mas sem os fundamentos é impossível que se levante um edifício. E eu acredito que esse tempo de lançar fundamentos sobre essa temporada em específico da sua vida se findou. Eu acredito que com os fundamentos bem alicerçados é hora de começar a se levantar os pavimentos dessa edificação. E eu profetizo um crescimento acentuado sobre a sua vida. Eu quero declarar que você verá o fruto do seu trabalho e se alegrará no Senhor, em nome de Jesus. Nesse mesmo espírito eu te peço, feche seus olhos, curve a sua cabeça e peça ao Senhor: Senhor, me abra os olhos. Senhor, me descortine o entendimento, dai-me olhos de enxergar, conceda-me ouvidos de ouvir e um coração para acolher a Tua palavra. Jesus, nós estamos aqui expostos à Tua palavra. Oh Espírito Santo, lâmpada para os pés, luz para os caminhos é a Tua palavra. Nós as esconderemos em nossos corações para não pecarmos contra o Senhor. Nós estaremos aqui debruçados a ela, com vista a sermos supridos e saciados. Oh Pai, guarda-nos de resumirmos essa reunião de domingo simplesmente como uma oportunidade para que removamos os pesos dos ombros, mas farta-nos, supra-nos. Oh, traduz as verdades ditas de forma natural em verdades reveladas. E glorifica o Teu nome. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode diminuir um pouquinho, Xande, o som. E hoje nós estamos na última mensagem da série que fora intitulada de Casa em Casa. Esse é o 4º episódio. No primeiro episódio nós falamos sobre a importância da vida em comunidade. No 2º episódio, por sua vez, o pastor Rafael Jesus citou as características de um genuíno discípulo de Cristo. No último domingo, nós falamos sobre o privilégio de se investir em pessoas. E hoje, no resumo da ópera, nesse último episódio, nós iremos abordar uma mensagem que foi intitulada de 7 formas de se envolver, 7 formas de estar envolvido com a igreja local. E sempre no início das mensagens dessa série, nós intencionalmente convidamos, estimulamos
que a igreja local arrazoasse acerca de algumas coisas, de alguns significados, de algumas verdades que nós consideramos como fundamentais. E resumindo essas reflexões que convidamos a fazer, eu posso concluir e afirmar que a igreja não é um lugar para se frequentar, mas é um lugar para se pertencer. E eu gostaria de te dar um exemplo. Quem aqui já teve a oportunidade de dar carona para uma pessoa? Levanta a sua mão. Agora eu vou fazer uma outra pergunta mais semelhante a essa. Quem aqui já teve a oportunidade de dar carona para alguém e na ocasião o seu carro estava sujo? Levanta a sua mão. Eu não sei se, como eu, você ficou um pouco constrangido, mas eu também já tive essa oportunidade. Hã? Não. Jordano querendo pregar comigo aqui, não entendi. Mas deixa eu te contar o que aconteceu. Na ocasião em que eu dei carona com o carro sujo, eu confesso a vocês que eu fiquei morrendo de vergonha. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que por natureza é organizada. Eu não iria deixar a pessoa que precisava de carona na chapada. Confesso a vocês que por causa da desorganização do carro, passou pela minha cabeça. Mas eu não cometi a loucura. Todavia, quando a pessoa entrou no carro, eu comecei a querer me justificar, falando, cara, não repara não. O carro está sujo. Mas o motivo é porque nessa semana eu fui para a chácara. E lá na chácara a gente anda 1,5 km em estrada de terra. E aí o que acontece? Eu tenho uma mulher, 2 filhos e um cachorro. Meus meninos não têm muito bom senso, eles são pequenos. Sujaram o carro. O cachorro também sujou o carro. Minha esposa não faz isso, ela é maravilhosa. Só pegou umas plantinhas para levar e pedras. Vou abrir um parênteses, esses dias eu estava acompanhando um pastor que eu admiro muito e perguntaram para ele, pastor, é pecado roubar planta? Falou, meu filho, independente do que você queira subtrair, roubar é pecado de qualquer forma. Falei, mas não te custa nada pedir para o dono da casa, do viveiro, da floricultura, uma mudinha de presente. O Nilton vai discordar de mim. E aí, na ocasião que eu fui dar essa carona e estava tentando ali me desculpar, o que a pessoa respondeu? Não, cara, nem está sujo não, está de boa, é coisa de sua cabeça. Mas sejamos honestos, era coisa da minha cabeça, com todo respeito, uma ova. Era coisa da minha cabeça, segundo ele, porque o carro não era dele. Vamos caminhar em última análise. Ele não estava se preocupando tanto, porque ele só queria uma carona. Ele não tinha compromisso com a imagem, ele não tinha compromisso com o trabalho que seria desempenhado. Então, para ele, tanto faz. Mas deixa eu te contar uma outra história, fazer uma outra aplicação. Quem assistiu aquela série Todo Dia, a Mesma Noite? Que é o documentário a respeito da catástrofe, da tragédia que aconteceu na Boate Kiss, no sul do Brasil. O que aconteceu numa dada ocasião dessa minissérie? Os pais das mais de 200 vítimas estavam tentando de todas as formas
fazer com que os responsáveis pela tragédia fossem condenados, julgados e condenados por aquele problema. E aí, de todas as formas que eles tentavam, nada acontecia. Como diz o goiano, o capim estava engolindo a vaca. Os responsáveis permaneciam impunes. E aí, numa dada ocasião, um dos pais se dirige ao promotor encarregado e fala para ele assim: faça alguma coisa. Não é possível que você vai cruzar os braços e não vai fazer nada. Faz alguma coisa. E sem que o promotor responsável pelo caso soubesse, o pai estava com um gravador no bolso. E aí o promotor encarregado pelo caso, ele fala: olha, eu sei o que você está sentindo. Naquela noite era para que a minha filha estivesse também na boate. Quando eu recebi a ligação relatando a tragédia, meu coração disparou, ele bateu mais forte. Só que, para minha alegria, quando eu fui ao quarto da minha filha, ela estava lá, ela se encontrava lá dormindo. E para mim foi um grande alívio. E aí então o pai prossegue e fala: então não diga que você sabe o que eu estou sentindo. Porque não apenas naquela noite, mas se hoje o senhor tiver o interesse de mais uma vez visitar a sua filha na sua cama, ela estará lá. E eu, infelizmente, não terei a mesma oportunidade. Então não me diga que você sabe o que eu estou passando, porque você não sabe o que eu estou passando. Faça alguma coisa. E aí o responsável, o promotor, ele fala: olha, deixa eu te contar algo, eu nem poderia estar fazendo isso, mas eu quero que você saiba que tem gente do alto escalão, foge da minha alçada. Eu gostaria de fazê-lo, mas eu estou de mãos atadas. Assim é o direito brasileiro. Não existem caminhos legais, embora eu saiba que existam algo a mais a ser feito. Não existem vias legais para que eu chegue à consumação e puna os responsáveis. Cá entre nós, existia algo a mais a ser feito, que ele se omitiu a fazê-lo. Depois de passar muito mais tempo, sem nada acontecer, o que o pai decide fazer? Ele leva aquela gravação para os veículos de comunicação, espalha toda aquela tragédia, notícia, mensagem. E o que acontece? No frigir dos ovos, por ter falado o que ele não poderia ter falado, por ter feito alguns apontamentos aos promotores envolvidos no caso, aqueles pais são acusados junto ao Ministério Público por calúnia, difamação e falsidade ideológica. Aonde eu quero chegar? Embora eu tenha citado o caso dessa minissérie, eu o fiz para que nós chegássemos a uma conclusão. Muitas vezes nós dizemos que estamos comprometidos com algo. Muitas vezes nós dizemos que não podemos fazer mais nada. Mas no frigir dos ovos, o fazemos e assim declaramos, porque no resumo da ópera, não estamos tão envolvidos assim. O caso que eu citei acerca desse documentário da Boate Kiss é uma evidência disso. E aonde eu quero chegar? Não faz sentido eu e você dizermos que estamos comprometidos com a causa da igreja. Não dá para que eu e você digamos que estamos realmente tomados de encargo, paixão e motivação, com argumentos e motivações semelhantes a essa desse promotor do Ministério Público. É necessário
que, se de fato estamos envolvidos, que não fiquemos pelas metades, que possamos ir até o final. Se você faz parte dessa comunidade de fé, ou de uma outra comunidade de fé, faça um favor à sua igreja local. Não se envolva pelas metades, mas se comprometa. Se envolva. E aqui eu jogo para um texto base, em João capítulo 2, versículo 17. Não precisa projetar, está escrito: lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. O que estava acontecendo? Jesus tinha entrado no templo e os cambistas estavam lá vendendo os produtos. Jesus, tomado de indignação, vira a mesa dos cambistas e declara: esse lugar deveria ser chamado casa de oração, mas vocês transformaram em um covil de salteadores. Deixa eu te contextualizar com relação ao que estava acontecendo no aspecto histórico. Era costume que, pelo menos uma vez por ano, os judeus, independente de residirem ou não em Jerusalém, que fizessem as suas ofertas lá. E o que acontece? Como alguns viajantes percorriam longas distâncias, os seus animais, por consequência, também assim faziam. Todavia, uma das exigências, ou melhor dizendo, algumas das exigências para a apresentação de ofertas, era que o animal fosse de um ano, macho e sem defeito. Por que ser de um ano? O fato, a característica relacionada ao fato do animal ser de um ano mostra que ele não poderia ter sido usado para nenhuma outra finalidade, senão o sacrifício para o perdão de pecados. Mas como alguns viajantes percorriam longas distâncias, o que o sacerdote dizia: esse animal não pode ser considerado apto ou válido para ser sacrificado, porque ele foi utilizado para uma outra finalidade. Ele não é perfeito como se esperava que ele fosse, como é exigido pela lei. Então, esse animal é inapto. Você pode estar com ele debaixo da sua responsabilidade, mas para o sacrifício você terá que adquirir um outro animal. Como se não bastasse essa mentira, eles tinham uma exchange no templo, uma casa de câmbio, onde a única moeda aceita no templo era a moeda implementada por eles, uma moeda única, exclusiva para a circulação no templo, cujo seu valor monetário era incomparavelmente superior à moeda utilizada pelos viajantes, pelos judeus não residentes em Jerusalém. Então eles, em primeiro lugar, tinham que fazer o câmbio da moeda, para que, uma vez o câmbio feito, eles utilizassem a moeda de circulação do templo e comprassem os animais. O X da questão não era o fato de estarem vendendo os animais, era o fato deles estarem agindo de má fé, para enganarem as pessoas e tirarem proveito de uma ação que outrora era legítima. Então é nesse contexto que Jesus se indigna. E aonde eu quero chegar? Várias outras pessoas já tinham passado. Vários outros judeus já haviam se deparado com essa situação, mas ninguém tinha feito nada. Mas Jesus, ele entende que ele é parte do processo. Ele entende que é dele a responsabilidade. Abre um parêntese. Joe Owen,
certa vez disse que eu e você nem deveríamos orar se nós não tivéssemos a disposição de ser a resposta das nossas orações. Então, sabe de uma coisa? Ser igreja não é ter um lugar para frequentar. Ser igreja é ter um lugar para pertencer, para se comprometer. E eu faço uma pergunta retórica: você está comprometido com a causa da igreja? Você está comprometido com a sua igreja local? Porque se esse até então não tem sido o seu procedimento, eu quero em nome de Jesus profetizar que uma chave irá virar, e uma mudança de temporada, de rota, irá acontecer. Glória a Deus por isso. Tem alguém vivo aqui nessa noite? São 7 formas que eu elenquei, e a primeira delas é: se você quer estar envolvido com a sua igreja local, em primeiro lugar, esteja conectado com o coração dos seus líderes. E eu quero ler um texto da Escritura que diz em João 17:20, a oração sacerdotal de Jesus: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Com qual finalidade? Para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu vou cantar uma música. Quem lembra daquela música? Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um. Oh, ele não está me criticando. Oh. Nós precisamos ser um, como o Pai e Cristo são um. E qual é o resultado de sermos um? O mundo crerá que por Cristo nós fomos enviados. Deixa eu te dizer, durante muito tempo, a gente disse que a nossa geração era uma geração composta por sua maioria de cristãos desigrejados, não é verdade? Só que eu quero fazer uma nova colocação. Eu acredito que em nossa contemporaneidade, o problema que nós temos vivido não é o problema do desigrejamento das pessoas. O X da questão não é o fato de ter pessoas desigrejadas. O problema é que hoje nós estamos enfrentando o fato das pessoas serem multi-igrejadas. Então eu estou aqui hoje, e amanhã eu estou em outro lugar, e depois da manhã eu estou em outro lugar, e não tem problema, eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo. E aparentemente é espiritual. Na segunda você vê um Easter, você está lá na Assembleia de Deus do Cuspe Santo. Na terça-feira você está lá na Igreja Batista do Livramento, ó glória. Na quarta-feira você está lá na Presbiteriana do Brasil, Raiz. Na quinta, você está lá na Adventista do Sétimo Dia. Na sexta, você está lá não sei aonde. No sábado em outro lugar. E domingo você vem aqui. Mas qual que é o X da questão? No frigir dos ovos você não está em lugar nenhum. Eu te pergunto, onde está seu coração? Ao que você está sintonizado? Deixa eu te contar uma história. Deixa eu te contar um exemplo. Na Universidade de Yale, depois de terem construído os blocos, os prédios onde aconteceriam as aulas, eles não fizeram calçadas. E começou a existir uma certa insatisfação por parte dos alunos, porque a chuva vinha e se formavam poças de lama. A grama crescia e se tornava mais dificultosa a locomoção, o deslocamento entre um prédio e outro. E eles então questionaram os arquitetos, os projetistas, os designers, os engenheiros naquele projeto. E aí então eles disseram, calma,
Porque, embora agora possa produzir um certo desconforto, o que nós estávamos fazendo? Nós estávamos entendendo como funcionava o comportamento dos alunos dessa instituição, quais eram os caminhos que eles trilhavam. E uma vez que agora se formaram trilhas por meio das quais eles se deslocam, agora sim nós podemos fazer as calçadas. Vocês entenderam? Para com cada igreja local não é diferente. Existe um nicho, mas um subnicho, uma subforma de cada um proceder. E independente de existir uma especificidade em cada um, é importante que você esteja conectado ao lugar aonde você decidiu pertencer. Vocês estão entendendo que o compromisso, ele é mais profundo do que só vir tirar uma foto e ir embora. Nós não estamos pensando em igreja apenas em um ano, nós estamos pensando em igreja para uma década, nós estamos pensando em igreja para os nossos filhos. Esses dias eu virei para um irmão da igreja e falei: meu irmão, você me perdoa, eu preciso dar mais valor em você. Eu falei porque, muito provavelmente, se não for você, as pessoas da sua idade serão pastores do meu filho. E eu quero ter oportunidade de investir em vocês da forma que eu gostaria que os meus filhos recebessem esse investimento. Mas para que isso aconteça, eu faço uma citação de um dos líderes que eu tive. Não se trata de nós estarmos aqui para ensinarmos o que aprendemos, ou para que na contrapartida vocês aprendam o que nós recebemos, porque verdadeiros líderes e verdadeiros membros conectados, interligados, não apenas ensinam o que sabem, mas transmitem e doam tudo que têm. É tão ruim, eu não sei se você já esteve em um lugar, meu filho de vez em quando age dessa forma, ele fala: pai, se você não fizer o que eu quero, eu não vou ser mais o seu filho. Eu olho para ele, talvez você nunca tenha passado por isso, mas acredito que boa parte passou por isso. Mas é tão ruim nós construirmos relacionamentos líquidos com pessoas sem comprometimento, ao passo que, uma vez que são desapontadas, já negociam toda uma construção. Você quer se envolver com a igreja local? Então, em primeiro lugar, esteja conectado com o coração dos seus líderes. Esteja conectados com a liderança dessa igreja local. Mas em segundo lugar, para que você se envolva com a sua igreja local, você precisa caminhar em unidade com os demais membros. E é interessante, o apóstolo Paulo fala aos Efésios 4:3 o seguinte: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Mas em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, ele diz: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente, membros uns dos outros. Fazendo uma rápida exegese, nós não somos apenas membros do corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros. É o que aquela canção fala, Eline. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem cair, sem chorar. Gente,
Nós precisamos de Cristo, mas nós precisamos uns dos outros. Nós somos membros do corpo, mas somos membros uns dos outros. Não é possível praticar-se igreja no singular, porque a igreja só se pratica no plural. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, porque vocês, não eu, nós formamos o corpo de Cristo. Nós somos santuários do Deus vivo, e o próprio Deus habita em nós. É porque se 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei presente entre eles. E eu vou um pouco mais fundo. Como que eu e você podemos dizer que amamos a Jesus, que a gente não viu? E dizer que amamos o nosso irmão, que a gente vê? É hipocrisia. E é por esse motivo que o apóstolo Paulo, ele fala, sabe o que vocês precisam fazer? Às vezes, vocês precisam se esforçar para manter a comunhão por intermédio do vínculo da paz. Porque a gente às vezes até mantém a comunhão. Você está sentado do lado da pessoa aí, mas dentro de você você fala, miserável, se eu pudesse eu te mataria na unha. Não vou levantar desse lugar aqui para não ficar deselegante, mas minha vontade era esganar. E é por esse motivo que nós precisamos nos esforçar, porque não é fácil. Esses dias lá, na minha família, do lado da minha sogra e do meu sogro, eu estava falando, gente, vamos aproveitar para lavar roupa suja. Eu quero ser o primeiro, eu não sou fácil, mas decidam me amar. Eu estou aberto para ser amado, gente, e para dispensar amor. Eu sei que vocês sabem que eu não sou fácil, mas é por esse motivo que eu quero pedir, esforça mais um pouquinho, gente, porque vai valer a pena. Deixa eu falar algo aqui para vocês, para que nós mantenhamos a unidade com os demais membros. Nós precisamos entender que como igreja local, nós acreditamos que 3 Cs precisam ser praticados. Nós precisamos excluir 3 comportamentos para que nós mantenhamos o vínculo da paz. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é excluir o corredor. Entenda, aqui na Dínamos, nós não resolvemos nada no corredor, nós devolvemos tudo para a mesa. E aonde eu quero chegar? Deixa eu te contar uma história. Há um tempo atrás, uma pessoa estava diante do Asaf Borba, e chegou lá aquele músico diante do Asaf e começou a falar do André Valadão. Asaf, porque você é mais velho, fala que o André é isso, e aquilo outro. E o Asaf olhou para aquele irmão, pegou o telefone, ligou e falou, Dedé, fulano de tal quer te falar uma coisa. Fala para ele. Mas eu vou contar uma coisa. Tem gente que acha, porque eu sou pastor, ou porque tem as pastrizes, os apóstolos e as apostilas aqui na igreja, fala, não vou falar para o irmão, eu vou falar para o pastor. Mas deixa eu te falar, meu irmão, embora eu suspenda toda emissão de julgamento, o que eu acredito que quando você não tem e eu falo com todo amor, vou bater com luva de pelica, a hombridade, a maturidade, para procurar diretamente a pessoa que te ofendeu, e decide procurar diretamente a mim, você está intentando me persuadir, me levar a me inclinar para o seu lado, sem que eu ouça a contrapartida. Qual é a recomendação bíblica?
O que Jesus nos recomenda? Se o teu irmão pecar contra ti, procura o pastor. Se o teu irmão pecar contra ti, procura a polícia. Se o teu irmão pecar contra ti, denuncia ele no ministério público. Abre um boletim de ocorrência contra ele. É isso que a Bíblia fala? Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo tu e ele só. Se ele se arrepender, você ganhou seu irmão. Se ele não se arrepender, eu vou na polícia? Não, chama um outro irmão maduro. Para que na presença de 2 ou mais pessoas a palavra seja validada. Se assim não acontecer, considera-o publicano e pecador. Nós precisamos crescer em maturidade. Talvez você não saiba, mas a nossa missão como igreja local é ser uma igreja orgânica, não uma igreja anárquica. Porque tem muita gente que confunde organicidade com anarquismo. O meu corpo funciona completamente de forma orgânica, mas todos eles estão submissos à cabeça. Trabalham em sinergia, em plena comunicação, composta por filhos maduros, por filhos que buscam atingir a perfeita varonilidade. Mas o segundo C que a gente precisa extinguir do nosso meio é a cobiça, ou a inveja. E vamos ser honestos, a cobiça e a inveja é como mau hálito. Todo mundo está percebendo que fede, mas às vezes a própria pessoa nem se toca. O que isso quer acontecer? Eu faço de tudo para esganar qualquer um que intente contra o meu império, contra a minha verdade. E aí eu cito um exemplo bíblico para aplicar isso. Qual que era o problema que Saul estava enfrentando, depois de Davi ter derrubado Golias? A Escritura conta que eles entram pela cidade e as mulheres começam a cantar, porque Saul matou milhares. Mas o que aconteceu? Davi matou os seus 10 milhares. E literalmente aquele indivíduo fica endemoniado. É afligido por um espírito maligno. Por causa do quê? Da cobiça. Sabe de uma coisa? Eu posso ter certos defeitos, e eu sei que também eu tenho algumas virtudes, possuo predicados. Mas um dos principais predicados, por meio dos quais eu quero ser lembrado, e eu faço questão de valorizar, é por ser alguém que reconhece pessoas e abre espaço para que elas possam ir além de mim. Eu quero ser o primeiro a reconhecer. Eu quero ser o primeiro a abrir. Porque pode ser que eu seja um Saul e diante de mim existe um Davi que vai além de mim, que estava de trás das malhadas, que às vezes não tinha boa aparência, que não estava nem na linha de sucessão, mas era um homem que tinha um coração em Deus, que tinha um coração para Deus. E vai ser isso que vai abrir portas, não para que o meu reino continue, mas que olhe para ele e fala: o seu reino jamais vai ter fim. Então nós precisamos nos guardar do corredor, da cobiça, mas em terceiro lugar, da competição. No nosso meio não existe competição, porque não existe competição que seja santa. E eu vou ser breve nesse tópico, fazendo uma citação que o pastor Dênio Júnior publicou há algum tempo atrás. Ele falou: você não vai ter problema de ser melhor do que eu, simplesmente porque eu não estou envolvido nesse projeto. Mas não se trata de mim apenas, se trata de nós. Não se trata de nós abatermos as pessoas, difamarmos as pessoas ao nosso redor. Se trata de nós as promovermos. Se trata de nós dizermos: eles irão além de nós. Eu já falei isso.
é tão bom estar perto de certas pessoas, porque existe um ambiente de celebração, e no nosso meio não deveria ser diferente. Não deveria existir um ambiente de competição, mas de celebração. Glória a Deus pela vida da Eline, glória a Deus pela vida da Cris, glória a Deus pela vida da Vanessa, da mãe do Ed e do Ed. Por quê? Porque eles são muito melhores, porque eles vão além, porque talvez hoje eles não tenham manifestado certas características, mas eu tenho certeza que Deus colocou tesouros que vão se manifestar, e quando esses tesouros se manifestarem, não serei eu, mas o Senhor vai ser glorificado. Esse deve ser o nosso coração. Eu preciso estar em sintonia com os meus líderes, mas eu preciso estar em sintonia com a igreja local, com os membros. Em terceiro lugar, se eu quero me envolver com a igreja local, eu preciso me dispor ao apacentamento e ao discipulado. Eu te faço uma pergunta: os seus líderes têm acesso à sua vida, ou você é uma ostra blindada? Porque tem certas pessoas que são aquela ostrinha, você chega perto para abrir, libera a toxina. Pss. Jesus está falando em alguns corações aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, preste atenção, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Muitas vezes quem vai te discipular não sou eu, quem vai te pastorear não sou eu. Por quê? Mas não é você que é o pastor, semideus. É porque Jesus, ele só teve 12 discípulos. E eu não consigo discipular 400 pessoas. Ninguém, ouso dizer, tem tal capacidade. Deixa eu te dizer, muitas vezes Deus vai usar o seu líder de GC para desempenhar essa tarefa. O seu líder de GA, ou às vezes alguém que nem tem a função, que não tem o título, mas tem a maturidade e tem esse coração. Os nossos líderes são verdadeiros apacentadores. A gente usa essa terminologia, mas eles são verdadeiros apacentadores do rebanho de Deus. E deixa eu ressignificar algo aqui na sua mente: discipulado e dependência emocional são duas coisas completamente diferentes. Quem é mais antigo igual eu aqui, está virando um crentossauro, vai concordar que há um tempo atrás, alguns modelos de liderança foram demais tóxicos, que a gente tinha que pedir bênção, perguntar: eu posso conhecer a fulana? Eu posso viajar para tal lugar? Eu posso fazer isso, ou aquilo outro? Alguém se lembra disso? Eu vou dizer que para mim isso aí era mais uma relação de dependência emocional, de manipulação, uma cultura de cabresto, do que o exercício do discipulado e do apacentamento de forma propriamente dita. Sabe uma coisa? Para que você seja pastoreado e discipulado, é necessário que haja acesso. Eu te faço uma pergunta: quando o caldo engrossa, quando as decisões sérias chegam, quem compõe a multidão de conselheiros que emana sabedoria sobre a sua vida? Quem tem acesso ao seu coração? Para quem você tem a liberdade de se desnudar, de se despir e falar: esse sou eu. Ou a gente veste uma fantasia caricata, uma máscara, e decide viver a vida simplesmente fachada. Deixa eu te contar um exemplo para eu transicionar.
Eu me lembro que nos primeiros 2 anos da nossa igreja local, eu liderei um dos nossos GCs. Quem chegou a participar de um desses GCs? Está aqui. O Mônica está ali, Rafael, alguns irmãos, o Paulo. E o que acontece? Era um GC de pessoas mais maduras que eu, de mais idade do que eu. E era bom que eu perguntava para muitos e falava assim: como é que você está? E aí os irmãos falavam: estou bem, tranquilo. Como é que foi a semana? A semana foi boa. E os filhos, como é que estão? Estão bem. Eu falei: rapaz, esse povo aqui é santo demais. Tinha até que canonizar esse povo aqui, ó, porque não existe. Mas tinha uma pessoa que sempre que eu perguntava, falava: pastor, eu estou bem, mas eu acho que tal coisa na minha vida podia melhorar. E eu falava: e o que é que podia melhorar na sua vida? Isso. Nossa, mas que bom, irmã, vou orar por isso. Chegava um outro episódio, a mesma coisa. Eu me lembro que numa dada ocasião, numa situação bastante inusitada, essa pessoa me liga e fala: pastor, será que você podia fazer uma visitinha aqui na minha casa? Eu estava precisando de uma oração. Eu falei: uai, não é comum, eu sei que ela não faria se não fosse algo extraordinário. Eu falei: eu vou. E sabe de algo, aonde eu quero chegar? Eu acho que o fato de, às vezes, me perdoe dizer dessa forma, a gente viver só de fachada, faz a gente perder certas preciosidades, que só quem é vulnerável se coloca na posição de receber. Que só quem se expõe é que usufrui de verdade. Eu estava falando com um dos nossos líderes esses dias, e ele estava falando: olha, eu fui visitar a família tal, e pastor, que privilégio ter ido, porque no meio de uma visita incomum, Deus fez um milagre. E eu falei: glória a Deus por isso. Eu falei: qual que era a questão? Eu fui lá para cooperar na resolução de um problema, e naquela hora meu coração começou a transbordar de alegria, porque não se trata da gente estar lá para apenas celebrar e comer carne, mas isso mostra que os nossos vínculos têm se solidificado cada vez mais, que a gente vai crescendo em unidade, e a gente então consegue crescer de forma saudável, de forma viva, de forma genuína. Nesses últimos dias meu coração tem estado mais do que em outros, transbordando de alegria, porque eu vejo em cada pequeno grupo, em cada grupo de apoio, os vínculos se estreitando, as pessoas construindo algo sólido, e eu penso cada vez mais: Senhor, essa é a condição necessária para que avancemos com solidez, para que avancemos com consistência, para que nós expressemos Cristo na sua essência. Mas em quarto lugar, em primeiro lugar, você se envolve com a igreja local, estando com o seu coração aliado ao coração dos seus líderes. Em segundo lugar, estando em unidade com os demais membros. Em terceiro lugar, se dispondo a ser apacentado e discipulado. Mas em quarto lugar, sendo fiel à palavra e se aprofundando nela. Quem aqui, eu não vou perguntar quem já falou, vou perguntar quem aqui já ouviu alguém dizer assim: nossa, mas parece que Deus está em silêncio, faz tempo que eu não ouço Deus dizer nada. Levanta a sua mão. Para você que já ouviu isso, eu sei que às vezes você nunca falou. Aqui eu acho que não tem ninguém que nunca falou isso. Mas se alguém já te falou isso, eu vou te citar algo. Deus nunca estará em silêncio se você sempre estiver com a sua Bíblia aberta. Eu vou dizer de novo: Deus nunca estará em silêncio se você sempre estiver com a sua Bíblia aberta. Deixa eu te fazer uma recomendação. Ouça uma palavra que a gente ministrou há uns 2 anos atrás. O título dessa mensagem é: Eu não sou seu guru. Deixa eu te falar uma coisa: a reunião da igreja não é a reunião para que você venha comer. Eu vou bater na tecla: essa não é uma reunião para comer, essa é uma reunião para partir. Com toda honestidade, quem aqui, é retórico,
Vem com essa motivação, hoje eu vou liberar uma palavra de Deus. Hoje, nada de errado, em um momento ou em outro você fala, rapaz, eu vou receber porque eu não estou tão bem. Mas esse não pode ser seu estilo de vida. Um cristão, põe a musiquinha, acabou. Um cristão cheio da palavra sempre terá o que dizer. Um cristão cheio da palavra vai viver o que a Jordana falou no começo da reunião. E no último dia da festa, ele exclamou dizendo, aquele que tem sede, vem a mim e beba. E daquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu tenho uma triste notícia para te dizer. Se do teu interior não tem fluído rios de águas vivas, o grande problema não é porque tem faltado água nessa fonte, é porque tem faltado sede em você para beber, disposição da sua parte para buscar. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em 2 Timóteo 3, 16 e 17, porque parte da Escritura é inspirada por Deus. É assim que está escrito? É assim? 1/3 da Bíblia, o Novo Testamento, a Nova Aliança. É assim que está escrito? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, é o pastor, é a pastriz, o apóstolo, a apostila, não, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura na sua totalidade é inspirada por Deus e é a palavra de Deus. Se o pessoal aí do liberalismo teológico, do neoliberalismo, com esse pseudo-intelectualismo, pseudo-teologia, fala que, é só a nova aliança, eu vou dizer o que eu acredito, anátema, o que eu acredito é anátema. Porque eu acredito que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Foram 2 anos desconstruindo falsos ensinos. E desconstruindo procedimentos que estavam enraizados em nós. Há um tempo atrás, uma pessoa disse o seguinte, falou, porque a igreja online vai engolir a igreja presencial. Falaram desse jeito. Eu falei, eu não acredito que exista igreja online. Eu acredito que existe ferramenta de propagação online. Mas igreja é o estilo de vida de uns aos outros. Não existe igreja online. Existe a igreja de uns aos outros. Onde a vida flui por intermédio da vida. Deixa eu te dizer, há um tempo atrás, a gente parou de transmitir os nossos cultos de forma simultânea. Por qual motivo? Em primeiro lugar, porque as pessoas deixaram de assistir de forma simultânea e voltaram para os cultos. A maior parte dos nossos acessos se dava ao longo da semana. Mas o segundo motivo aconteceu de forma intencional, porque muita gente se deixou enredar por essa verdade. Eu vou ficar aqui apenas no campus online. Eu não acredito nisso. Eu respeito quem acredita, mas eu não consigo digerir isso. Deixa eu te dizer, nós acreditamos que nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Qual que é o problema de muitas pessoas serem levadas por todo o vento de doutrina? É porque possuem suas raízes rasas em Deus.
Por que é que nós estamos batendo na tecla? Nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus, porque a recomendação bíblica a todo instante é para que nós amadureçamos a fé, desenvolvamos a nossa salvação, para que nos tornamos filhos maduros. É nisso que nós acreditamos, é nisso que nós estamos apostando as nossas fichas. Por isso a minha recomendação para você, e até aqui nessa reunião,